Boa noite, amantes da literatura! Bem-vindos ao podcast dos irmãos. Você conhece a Emily Bront? Hoje iremos falar sobre uma grande obra dela. No lançamento de Um Morro dos Ventos Uivantes, primeiro e único romance da Emily Bront, publicado em 1847, nada sugeria que a obra viria a atingir a importância e o status da cultura que tem hoje. Embora os críticos da época admitissem seu valor com certa má vontade, mesmo distante da clareza de seu realismo psicológico, a recepção geral foi de descontentamento com o rude e amargurado herói biroriano, Heathcliff, e sua amada Catherine, cuja rebeldia às normas da feminilidade vitoriana anulavam qualquer sinal de apelo sedutor. Aqui um resumo um pouco sobre o livro, sobre a história cínica, a história, podemos dizer, aterrorizante de paixão entre Heathcliff e a Catherine. Bom, Heathcliff era um garoto muito pobre, era órfão e foi adotado pelo Sr. Earnshaw. Na história, ele se apaixona por Kate, porém ela prefere o dinheiro do que ficar com ele. Heath, então, decide vencer na vida e ficar rico. Não se sabe como Heathcliff ficou rico, mas sua força de vontade para conseguir esse certo ato nos mostra que é realmente algo impressionante. Ele volta de uma longa guerra para ver sua amada, e a partir do momento que ele volta, ele compra sua primeira propriedade de Wuthering Heights e se torna vizinho de Kate, que após todo esse tempo de guerra já se casou com outro. Quando Kate descobre que ele está rico agora e pode dar tudo o que ela sempre quis, ela não larga de tudo para ficar com ele. O que ela faz? Fica em uma tremenda dúvida. E a partir de toda essa pressão, Kate morre doente de dúvida. Porém, o que chama bastante atenção é que ele se apaixonou, além disso é obcecado, por uma personagem muito chata. A Kate é tão mimada e insuportável que, mesmo concluindo que o Heathcliff é a coisa mais importante da vida dela, he's more myself than I, que em português significa ele é mais eu do que eu mesma, ela escolhe a vida ao lado do vizinho rico. E quando Heath a confronta, ela diz para ele que quer os dois. Heathcliff sobrevive à morte de Kate e passa a fazer de tudo para ser dono da propriedade vizinha onde ela morava. Tanto que no fim, ele até vê o fantasma da Kate. Por que o livro é importante? Na tradição literária, existem personagens que parecem ter nascido para a eternidade. Profundos, complexos, enigmáticos, assustadores e, sobretudo, fascinantes. Vão crescendo conforme o tempo passa, projetando suas sombras sobre os anos, as décadas e os séculos. Esse parece ser o caso de Heathcliff e Catherine Earnshaw. O Morro dos Ventos, Uivantes, transita entre movimentos literários sem jamais ancorar-se em um deles, como o verdadeiro clássico que é. Mas essa percepção só veio bem depois, já no século XX, graças à leitura de críticos de renome, entre eles Lord David Cecil, importante historiador acadêmico inglês, que exaltou a força poética e filosófica da história. Desde então, a obra só se tornou mais e mais influente. É frequentemente adaptada para o cinema e para o teatro, o que ajuda a apresentá-la às gerações mais recentes. Hoje, não há dúvidas quanto à grandiosidade de O Morro dos Ventos, Uivantes. A dimensão da obra é aquela da complexidade e das profundezas humanas, que é impossível de se medir, mas sempre fascinante de se contemplar. Tudo isso graças ao exuberante gênio da discreta Emily Bront, que foi capaz de insuflar mistérios em seus personagens, tornando-os maiores do que épocas e categorias artísticas. Em outras palavras, são personagens que têm o tamanho da vida. Relação com o romantismo. O Morro dos Ventos Uivantes recebeu duras críticas na época.
justamente pelas transações que tornaram tão grandioso e relevante até os dias de hoje. Confira a seguir algumas das principais influências da obra na literatura. Personagem feminina forte. No contexto da época, mulheres tinham um papel muito restrito na sociedade: casar, ter filhos, cuidar da família e obedecer seus maridos. Era esperado que elas fossem doces, submissas e um exemplo de virtude. Famílias disfuncionais. Até os dias de hoje, ainda há uma ideia muito idealizada de famílias nucleares, difundando-se a noção de que sejam todas uma fonte de amor incondicional e apoio para que elas fazem parte dela. Personagens densos e problemáticos. Desfrutavam das virtudes do amor jovem e inocente. Tinham sua relação mantida por uma doença, obsessão com o outro. Não dá para considerar romantismo ou erótico. A palavra que tem melhor definição, a dinâmica dos dois talvez seja doentia.